Amém. Hoje estamos começando a primeira lição do trimestre, que vamos falar sobre os Salmos. Tá? O objetivo da lição é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos do Salmo. O texto de referência nessa primeira lição encontra em Salmo, livro 42, 1, depois pula para o Salmo 44, 1, depois para o Salmo 45, 1. Como de costume, vou ler o texto áureo e a verdade aplicada. O texto áureo: cantai louvor ao Senhor com harpas e com a harpa e com voz de canto. Salmo 98, 5. Verdade aplicada: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração dos discípulos de Cristo. O texto de referência, Salmo 42, 1. Com o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O Salmo 44, 1. Ó Deus, nos ouvimos e com os nossos ouvidos e os nossos pais têm cantado os efeitos realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E Salmo 45, 1. O meu coração ferve com palavras boas, fala do que tem feito no tocante ao rei, a minha língua e a minha pena de um destro escritor. Vamos fazer uma oração, tá? Essa oração é apresentada ao nosso professor Valmir, que vai trazer hoje essa ministração, nos ensinar a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvo, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para mais uma escola bíblica dominical. Pedir a Ti, Senhor, que venha, Senhor, usar Teu servo, nosso irmão Valmir, nosso professor, Senhor, que possa, Senhor, trazer a Sua palavra, nos ensinar, Senhor. Fique conosco nessa manhã, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Use, Senhor, cada um, Senhor. Que essa ministração nessa manhã, via online, possa, Senhor, entrar nos lares, no coração de cada um nessa manhã, Senhor. Isso que eu te peço, te agradeço em Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Irmão Valmir. A paz do Senhor a todos os irmãos. É muito gratificante nessa manhã estarmos aqui para aprendermos, um pouco mais da palavra do Senhor. Iniciando essa nossa lição, mais um trimestre, está começando, e segundo, vamos estar iniciando então com o livro de Salmos. Hoje é a nossa primeira lição, amém? É uma revista nova da Betel, amém? O escritor aqui, comentarista dessa lição, é o autor pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, e já foi lido o texto de referência, já foi lido os textos que embasam essa lição, e nós vamos então dar continuidade a esta nova dinâmica que nós estamos tendo, que é culto online, ensino online, oração online, e também estamos aí na nossa escola bíblica dominical online, nos adaptando a essa nova dinâmica aí por conta do que tem acontecido aí, não só no Brasil, mas no mundo, essa epidemia, essa pandemia que é o coronavírus, não esquecendo que hoje, nós temos um grande compromisso, que é oração em todo o Brasil. As nossas igrejas de Madureira, ela está orando e jejuando para que Deus possa tomar a frente da nossa nação, para que Deus venha intervir através do seu poder, agindo conforme a sua vontade nessa epidemia, que Deus venha abençoar o nosso Brasil, a nossa nação. Amém, meus irmãos? Iniciando então a nossa aula de hoje, nós temos, já foi dito pelo irmão Gilberto,
mas nós queremos refrisar os objetivos da nossa lição. Lembrando que essa nossa lição de hoje, primeira, como ela é uma introdução ao livro de Salmos, é uma aula muito técnica, né? Não é uma aula muito prática. Então, os irmãos vão perceber aí que não existe muito a prática, mas uma aula técnica. Amém? Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, né? Segundo objetivo, mostrar a importância dos cânticos. Qual é a importância dos cânticos para nós? Amém? Qual a importância dos cânticos para a igreja do Senhor Jesus? E o terceiro objetivo, que é destacar alguns termos específicos de Salmos. Então existem alguns termos específicos que nós vamos estar falando. Então, como eu disse para os irmãos, é uma lição muito técnica, né? Que vai trazer uma visão panorâmica do livro de Salmos, vai mostrar qual é a importância dos cânticos e também alguns termos como Selá, Gedutum, né? Cântico dos degraus. Nós vamos aprender algumas coisas a respeito disso. Então, a introdução, ela inicia na nossa revista dizendo que em algum momento da sua vida, né, qualquer pessoa, até mesmo pessoa não crente, muitas delas conhecem o livro de Salmos. Alguns salmos da Bíblia, as pessoas que não conhecem a Deus, talvez conheçam. Por exemplo, o Salmo 23, muitas pessoas conhecem. O Salmo 91, que são os mais conhecidos da Bíblia, né? E outros salmos, né, famosos que as pessoas conhecem. Em algum momento da vida, nós recorremos aos salmos. Irmão Elias. Irmão Elias está aqui com a gente, com seus filhos, irmão Gilberto. Amém? Amém? Deus abençoe, nos dando uma força aqui, porque for falar sem ninguém ouvindo é difícil, irmãos. Então imagina a dificuldade que eu estou tendo aí para... né? Que não tem muita experiência com esse negócio de live, né, e tudo mais, mas tem que acostumar, tem que se adaptar, né? Em algum momento da vida, nós já recorremos ao livro de Salmos. Amém? Amém. Então, algumas pessoas, elas fazem uso do livro de Salmos. Alguns versículos, não existe versículo, né? Alguns salmos importantes da Bíblia, as pessoas recorrem a ele, né? E em algum momento da sua vida ou da nossa vida, nós recorremos ao livro de Salmos, né? Existem salmos famosíssimos que nós recorremos a eles algumas vezes. Então a introdução, ela vai trazer exatamente isso daí, que os salmos, como nós vamos aprender hoje, eles são cânticos. Amém? São cânticos que que o povo de Deus e nós entoamos, né, de alguma forma. Então, como que era a forma de adoração no Velho Testamento? No Velho Testamento existiam várias formas de adoração. A principal dela era o quê? Eram os cânticos. Mas existe, por exemplo, uma forma de adoração que seria os dízimos. Seria uma forma de adoração, era uma forma de adoração. As ofertas alçadas era uma forma de adoração. O sacrifício de animais era uma forma de adoração. As ofertas que os estrangeiros eles traziam, não somente os estrangeiros, mas o povo de Deus traziam, era uma forma de adorar a Deus. Porém, nós temos a forma que mais conhecida de adoração, que é o quê? Os cânticos. Amém? Nós vamos encontrar no Velho Testamento
diversos tipos de cânticos. Por quê? Os cânticos, eles não estão somente no livro de Salmos. Os cânticos, eles estão espalhados em todo o Velho Testamento. Amém? Então, os cânticos no Velho Testamento haviam diversos. Por exemplo, nós temos lá no Velho Testamento o cântico de Moisés. Amém? Nós temos o cântico de Miriam, nós temos o cântico de Débora, nós temos o cântico de Ana. Amém? Nós temos, por exemplo, o livro de Lamentações e também temos o livro de Abacuque, capítulo 3, que são cânticos. Amém? Então, como os irmãos viram aí, nós temos diversas formas de adoração no Velho Testamento, sendo a sua principal os cânticos. Amém? Nós vamos encontrar, irmãos, no livro dos Salmos, o que significa a palavra Salmos. Amém? No hebraico, nós temos uma palavra que se chama, não sei muito bem o hebraico, mas Te'ilim. Não sei se dá para os irmãos enxergarem aí. Te'ilim é uma palavra hebraica que significa louvores. Essa palavra Te'ilim, ela significa louvores ou saltério. Louvores ou saltério. O que era o saltério? Saltério era uma harpa usada no Antigo Testamento. Amém? Era um tipo de harpa, uma espécie de harpa usada no Velho Testamento. Esse saltério, ele deu o nome, ao livro de Salmos. Amém? Então, assim como hoje a nossa harpa cristã, ela recebeu o nome de harpa cristã, o livro de Salmos, ele recebeu o nome de louvores ou saltério. Saltério seria o nome, para os cânticos, como se fosse a nossa harpa cristã, Os nossos cânticos hoje recebeu o nome de harpa cristã. Amém? Então essa palavra Te'ilim significa louvores ou saltério. Amém? O que são os salmos? Os salmos, eles são o quê? Eles são poemas. Amém? Eles são poemas que podem ser declamados ou cantados. Amém? Eles podem ser declamados. Dá para enxergar aí? Tá. Ou cantados. Então, são poemas que podem ser declamados ou cantados. Agora, só uma questão aqui. Nós imaginamos que todos os livros de Salmos são cantados. Não. Nem todos os salmos eles são cantados. Nem todos os salmos eles são cantados. Eles podem ser declamados ou cantados. Aí o irmão pode perguntar: quais salmos são declamados e quais salmos são cantados? Não podemos saber, nós não sabemos quais salmos são declamados e quais são os cantados, Com o tempo, isso aí foi perdido. Amém? Então nós não sabemos informar quais são declamados e quais são cantados, mas sabemos que alguns podem ser declamados e outros podem ser cantados. Amém? Os salmos, eles foram feitos para quê? Foram feitos para adoração. Os salmos, eles foram feitos para adoração. Não é simplesmente os salmos, como alguns pensam, que são simples cânticos. Não são. Os salmos, eles são expressões de adoração. Nós vamos encontrar nos salmos refúgio. Nós vamos encontrar sentimentos de alegria
nós vamos encontrar sentimento de tristeza, nós vamos encontrar diversos tipos de sentimentos, né? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, proteção do Senhor nos livros de Salmos. Nós vamos encontrar exaltação dos feitos do Senhor. Então, não é simplesmente um cântico, amém? São expressões, são sentimentos, né? Que foram escritos por diversos autores, né? Que expressaram, usados por Deus, ali expressaram de uma forma o seu sentimento, amém? Então os salmos, eles são o quê? Para adoração. Salmos são para adoração, é uma expressão de adoração, adoração a nosso Deus, amém? Amém. Agora, existem determinadas pessoas que elas pegam, por exemplo, a sua Bíblia e elas abrem no salmo lá, um determinado salmo, e colocam lá em determinado lugar, na sua estante, na sua mesa, num lugar separado, porque ela pensa talvez que aquele salmo tem algum poder que vai fazer na casa dela. Não, esse salmo não vai fazer nenhum poder, não tem nenhum poder naquele momento. O salmo, ele tem poder quando lido, quando expressado, amém? Quando você faz uso dos salmos para a sua vida, ele tem poder. Agora, deixar ele lá aberto no Salmo 91, lá no Salmo 23, não tem poder algum. Por quê? A Bíblia, ela fechada, é um livro comum. Amém? Porém, ele aberto, lido, expressado, guardado, é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, não são simplesmente cânticos, amém? São expressões de adoração. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia expressões do livro de Salmos, né? Expressões de tristeza, salmos de lamentações e salmos de petições. Por exemplo, o Salmo capítulo 6, o Salmo 6, né? E os versos 2 a 7 são exemplos de lamentações, de petições, de tristeza. Então, Salmo 6, amém? 2 a 7 são salmos é um salmo de lamentações, de petições, de tristeza. E o que está escrito lá nesse salmo? Diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, como os irmãos podem observar, nesse salmo, é um salmo que expressa lamentações, expressa tristeza. Amém? Ao contrário disso, nós temos também salmos de alegria. Salmos eu falei de salmos de tristeza, né? Que é esse Salmo 6. Nós temos também salmos de júbilo, salmos de alegria.
que é o Salmo de número 98, Salmo de número 98, versículos 4 a 6, que diz, vou ler para os irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, nosso Rei. Amém? Então nós vimos aí, esse salmo, ele expressa o quê? Expressa júbilo, expressa alegria. O anterior, que nós havíamos lido, expressa tristeza, lamentações. Nós vamos encontrar também salmos expressando esperança, né? Não vamos ler todos para ganharmos tempo, né? E vamos ver também, além de salmos de esperança, salmos expressando adoração. Então existem aí o que aí? Expressa o que? Sentimentos. Amém? Sentimentos de tristeza, sentimento de alegria, sentimento de esperança. Amém? De adoração. Então, os salmos não é simplesmente cânticos. Amém? Quem são os autores dos salmos? Autores. Vamos falar agora sobre os autores. Quem são os autores dos salmos? Muitas pessoas, elas imaginam, ou ela tem em mente, que todos os salmos, eles foram escritos por Davi. Na verdade, os salmos, eles foram escritos por diversos autores. Então, quem são os autores dos salmos? Um dos mais conhecidos, que nós sabemos, foi Davi. Amém? Mas nós temos também salmos de Moisés. Amém? Por exemplo, o Salmo 90 é o Salmo de Moisés, aquele que diz: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, né? Também é o Salmo que fala que nós vamos viver até os 70 anos, e que passar dos 70 é enfado e canseira. Amém? Os salmos de Davi, eles são a sua maioria. Nós temos, por exemplo, 73 salmos, né, de Davi. Amém? Salomão escreveu dois, que é o 72. Aliás, Salomão, né, escreveu 2. E é o 72 e o 127. Amém? Temos salmos, por exemplo, de Asaf. Asaf escreveu 12 salmos. 12 salmos. Amém? Temos dos filhos de Coré, que é um grupo, né? Uma família chamada Coré. Amém? Nós temos Coré. E também temos Emã, né? Emã. Vou colocar aqui, né, para os irmãos saberem. E temos Etam, que é um outro autor de um dos salmos. Amém? Cada um escreveu alguns. Porém, nós temos mais de 50 salmos que não sabemos quem são seus autores. Amém? Tem mais de 50, esses são os conhecidos, que nós sabemos que escreveu. Mas nós temos mais de 50 salmos que nós não sabemos quem são os autores. Quer ver uma coisa? Por exemplo, Salmo 1. Quem escreveu o Salmo 1? Muitas pessoas pensam que foi Davi, mas não tem o autor. Pode ser sido Davi, pode não ser. Amém? Um outro conhecido, Salmo 91.
que todos nós cantamos, lemos, né, e achamos que foi Davi que escreveu. Não foi Davi. Amém? Outro salmo também muito conhecido que nós, às vezes, pensamos que foi Davi, Salmo 121. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E nós colocamos que foi Davi. Pode ter sido Davi, pode não ser. Não temos conhecimento para saber se foi ou não. Amém? E muitos outros salmos aí, são mais de 50, que nós temos o autor desconhecido. Amém? Não sabemos quem escreveu. Pode ter sido Davi, pode ter sido Moisés, pode ter sido Salomão, pode ter sido Asaf, Coré, Emã e outros aí que nós nem conhecemos, nem vamos saber quem são. Amém, meus irmãos? Pois bem, como que se deu a evolução do livro de Salmos? Como que ele foi evoluído? Como que ele foi escrito? Nós sabemos que não foi somente um autor. Amém? Não foi somente um autor que escreveu. Então nós vimos aí que foram vários autores que escreveram o livro de Salmos. Mas como que se deu essa evolução? Em quanto tempo que foi escrito os Salmos? Então aí algumas perguntas, algumas questões. Amém? Como eu disse, o livro de Salmos, ele tem o Teilim, né, como aquela palavra que eu disse para os irmãos, ele significa o quê? Saltério, né? Ou adoração, ou louvores, né? Vamos colocar um exemplo para a nossa harpa cristã, irmão Juninho. Como é que se deu a evolução da nossa harpa cristã? Ela não foi escrita de uma só vez. Amém? A pessoa não sentou lá, escreveu todos os hinos de uma determinada época, um só autor. Não. A harpa cristã ela foi escrita com o tempo, né? Durou muitos anos e foram escritos por diversos autores. Inclusive a nossa harpa ela tem canções que não é da nossa língua, que foram traduzidas para o nosso português. Amém? E nós temos também autores que são do Brasil, né? Português, por exemplo, os irmãos conhecem vários hinos lá que tem como autor Paulo Leiva Macalão, né? Se os irmãos pegarem a harpa cristã, os irmãos vão ver que existem vários autores, né? Tem lá a música e embaixo está quem? O seu autor lá, abreviado, nomezinho, né? Paulo Leiva Macalão, PLM, né? Então a evolução se deu de forma o quê? Com o tempo. Demorou, acho que deu uns 80 anos, né? Para eles montarem a harpa cristã, ou mais. Por exemplo, em 1917, né? A nossa harpa ela se chamava cantor cristão. Não era harpa cristã, era cantor cristão. E existia apenas 194 hinos. Amém? Em 1922 que ela recebeu o nome de harpa cristã. 1922. Em 1941, vou colocar essa data aqui, nós tínhamos na nossa harpa cristã 524 hinos. Não sei se dá para ver, está muito pequena a letra aí, não dá para ver. 524 hinos. E em 1996 foram acrescentados mais 116 hinos. Amém? Hoje a nossa harpa cristã ela tem quantos hinos? 640. Hoje nós temos 640 hinos da nossa harpa cristã. Amém? Mas ela não se deu de um momento só, em um mês, não, foi em anos, né? O mais conhecido da nossa harpa cristã, que nós sabemos, é Paulo Leiva Macalão, né? Mas nós temos autores, né, de outros países que foram traduzidos para a nossa língua, amém?
Eu peguei um exemplo da nossa harpa cristã para poder dizer como é que se deu a evolução dos salmos. Então, o livro de Salmos não foi escrito em uma época só, de uma vez só. Foi escrito com o passar dos anos. Nós vamos ter, por exemplo, na época de Davi compôs diversos salmos, como vocês viram aqui, 73. Mas nós temos salmos no exílio, amém? Foi feito no exílio, e nós temos salmos pós-exílio. Então não foi tudo de uma só vez. O que Davi fez no período dessa evolução? Qual foi a contribuição de Davi para, além de ter feito 73 salmos, né, como nós vimos, qual foi a sua contribuição? No período de Davi, o que ele fez? Ele organizou o louvor. Amém? Fez uma organização, né? Na sua época, cada clã tinha lá o seu momento de adoração, de louvor e tal. O que ele fez? Ele, como se fosse o institucionalizou governamentalmente o louvor na sua época. Ele pegou lá os levitas, né? Ele profissionou os levitas, amém? Colocou os levitas como porteiro, amém? Colocou os levitas como guardas, colocou os levitas como auxiliares e colocou os levitas como adoradores, amém? Então Davi, ele profissionalizou dessa forma. Salomão, na sua época, ele fez a compilação de alguns cânticos de Davi, né? Houve nessa época, né? Asaf e os filhos de Coré entraram aí nessa época de Salomão, amém? Depois veio os períodos dos reformadores, né? Por exemplo, Ezequias, Josias, né? E chegamos ao período do exílio, amém? Então, iniciou lá com Davi, Davi não iniciou, ele não foi ele que originou o louvor, né? O louvor, como nós vimos no Velho Testamento, ele está em toda a Bíblia, amém? Então não iniciou o louvor na época de Davi, não, já existiam louvores, já existiam cânticos. Davi, ele organizou, né, de uma forma melhor, né, esse louvor, amém? Período exílico. Chegamos no período exílico. Nós vamos ter salmos do período exílico que demonstram que eles foram escritos enquanto o povo de Israel estava no exílio. Por exemplo, Salmo 137. Salmo 137. Vou apagar aqui. Estou aqui na hora aí, irmão. Não sei se eu passo aqui, né? Nós temos o Salmo 137, amém? Versículos 1 a 6, versículo 1 a 6, que diz que esse salmo demonstra claramente que ele foi escrito enquanto o povo estava no exílio, né? Vou ler para os irmãos verem. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Olha aí eles dizendo, como nós vamos cantar um cântico ao Senhor se nós estamos numa terra estranha? Então eles estavam falando no período, estavam no exílio. Continuando, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza.
Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então eles estavam lá no exílio, estavam falando que a alegria deles era Jerusalém. Amém? Então nós temos salmos também que foram compostos ou escritos, pós-exílio. Um exemplo que eu vou dar para os irmãos, o Salmo 126. Amém? Versículos 1 a 3. 1 a 3. 1 a 3. Que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Então vejam aí que tanto antes do exílio, no exílio e pós-exílio teve cânticos de salmos. Amém? Pessoas fazendo salmos, e esses salmos estão registrados exatamente na nossa Bíblia, no livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, como que eles foram escritos? Qual é a forma? Qual é a característica, Já pulando aí para o nosso tópico 2, qual é a característica do livro de Salmos? O livro de Salmos, como nós falamos lá no início, ele foi escrito de forma poética, ou seja, através de poesias. Amém? Poesias. E aí, para explicar como que era a poesia do Velho Testamento com a poesia que nós temos hoje, nós temos que recorrer à nossa poesia em português, Como que é a nossa poesia em português? Nossa poesia em português, os irmãos sabem que ela é uma frase, Por exemplo, nós pegamos lá, até coloquei um exemplo aqui, que é o Cântico do Êxodo, uma música do Êxodo, que chama Minha Terra Tem Palmeiras. Então, olha só, pegar uma poesia da nossa época, Minha terra tem palmeiras. E aí diz: onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então isso é o quê? Isso é uma poesia. Minha terra tem palmeiras é o quê? O que é essa primeira frase que eu falo? Minha terra tem palmeiras é o quê? É um verso. Amém? Aí vem: onde canta o sabiá? É um outro verso. As aves que aqui gorjeiam, um outro verso. E depois, não gorjeiam como lá. Amém? Então, nós temos aí uma poesia. Amém? Qual a diferença entre poesia e estrofe? Acho que é isso aqui, O estrofe. Certo, Os irmãos da música aqui me ajudam. Qual a diferença? Por exemplo, nós pegamos o hino da harpa, Moelias. Hino 1. Nós vamos ver que é uma poesia. Igual essa que eu falei agora aqui, uma canção que eu peguei qualquer aí, de um grande autor. Assim como eu peguei essa canção de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quando nós pegamos a Bíblia, ela é feita também, as harpas cristãs, ela é feita com hinos como poesia. Pega o hino 1. Deus prometeu com certeza, amém? Chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. É uma poesia. Por quê?
Qual é a característica da poesia? Primeiro, a característica é rima. Amém? Por exemplo, você pega a primeira estrofe lá, normalmente ela vai concordar lá, rimando com a terceira. Você pega a segunda, ela vai rimar com a quarta. Isso é uma poesia. Primeira característica é a rima, segunda é o ritmo. Ritmo, né? É o ritmo. Então, quando você pega lá, Deus tem um ritmo, né? E aí, os músicos que conhecem mais de música, quando você pega uma poesia, você vai ver que qualquer poesia ela vai ter sete toques, né? Por exemplo, minha terra tem palmeiras. Se você colocar essas batidas, vai ter 7 toques, 7 tons, 7 toques, né? Acho que é tons ou toques, não sei, os músicos que entendem aí. Na Bíblia, na harpa cristã, né? Você pega lá os hinos da harpa também, né? Outro exemplo, por exemplo, você pega o hino de uma outra rima, né? Que tem aí, né? O amor é fogo que arde sem ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É uma poesia. O amor é fogo que arde sem se ver. Amém? É ferida que dói e não se sente. Agora, olha esse terceiro verso aqui, ele vai rimar com o primeiro. Ele vai rimar sem se ver, ele vai rimar. É um contentamento descontente. Ele rimou, né? E por último, ele vai rimar. É dor que desatina sem doer. Aí no caso ele trocou, né? É o primeiro com o último, né? A rima. Mas a característica que eu queria passar para os irmãos é que qual é a característica da poesia? Rima e ritmo. Isso no nosso português. Basicamente a poesia é isso. Amém? Logicamente hoje mudou algumas coisas, mas é basicamente isso, rima e ritmo. Por exemplo, nós pegamos o hino 291, Moelias. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Veja o proclamar, que ele vai rimar lá no final. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então são poesias, amém? Porém, na poesia hebraica, que são os salmos, não acontece dessa forma que eu falei para os irmãos. Não existe rima e não existe esse ritmo que eu falei para os irmãos lá, né? Da poesia o quê? Hebraica. Isso aqui que eu falei, tudo isso aqui é poesia no português, nossa, amém? Mas na poesia hebraica, que são escritos os livros de salmos, poesia hebraica não tem esse ritmo e não tem essa rima. Não tem esse ritmo e não tem essa rima, amém? Como que é então essa poesia hebraica? Não há contagem de sílabas, não tem rima, né, como no nosso português, porém eles têm nas sílabas tônicas das palavras. Amém? Por exemplo, se você pegar o Salmo 26, verso 2. Salmo 26, 2. Vamos ver que não tem rima. Olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aliás, desculpa. Examina-me, 26:2, né? Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Se você continuar, você vai ver que não tem rima. Amém? Mas onde está o segredo?
O segredo está na entonação. Por exemplo, você fala: examina-me, ó Senhor. Qual é a tônica aí? Senhor. Amém? E prova-me. Onde é que está a entonação aí? No pró. Prova-me. Sonda-me. Onde é que está a entonação? No som. O coração, né? Aí no coração seria o ão. E os pensamentos. Pensamentos. A tônica está nos pensamentos. Então, não tem rima. Amém? Está na entonação. Agora, quando você pega um salmo, por exemplo, 37, versículo 21, aliás, 145, 18, vamos ver isso aqui, ó. Salmo 145, 18. Como é que está lá? Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O que há aí? Normalmente, os salmos, eles não têm rima, mas eles vão ter duas ideias ou parecidas, uma reforça, a primeira linha reforçando, a segunda linha reforçando a primeira, amém? Isso é um paralelismo, duas ideias parecidas, ou então ideias contrárias, amém? Por exemplo, o Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Veja que essa segunda linha, ela concorda com a primeira. É uma ideia. Então o Salmo, ele não tem rima e não tem ritmo, mas ele tem concordância de ideias. Amém? Ele tem ideias contrárias, como no Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Olha só as ideias contrárias. O ímpio pede emprestado e não paga. Mas aí vem a ideia contrária. O justo, porém, se compadece e dá. Então veja que não tem rima, mas tem ideias parecidas e também tem ideias contrárias. Amém, meus irmãos? Não sei se deu para os irmãos entenderem aí da forma que foi explicado aqui. Amém? Existem outros paralelismos aí no livro de Salmos, mas como eu disse para os irmãos, não existe rima e não existe ritmo. Amém? O ritmo lá, é um ritmo que a poesia hebraica tem, né? Eu não sei dizer, como eu disse para os irmãos, qual poesia era cantada, qual salmo era cantado e qual salmo era o quê? Declamado. Mas eles tinham um ritmo lá, irmão Elias, que eu não sei cantar aqui, porque eu não sei cantar hebraico, né? Mas se você pegar um vídeo no YouTube de salmos cantados pelos judeus, você vai ver lá que eles têm um ritmo. Amém? Quando eles cantam, né? Vamos lá. Mudando aqui. Nós temos vários livros na Bíblia que foram estruturados em poesias. Amém? Inclusive nós temos fazer um merchan aqui, né? Nós temos um curso teológico aqui da ITAD, na nossa igreja. Amém? Que nós temos uma disciplina chamada livros poéticos. Amém? Quais são os livros poéticos, né? Então, como nós vemos, existem vários livros estruturados em poesias. O livro de Jó, por exemplo, ele é estruturado em poesia. É um livro poético. Outros livros. Livro de Salmos, nós estamos aprendendo. Provérbios, amém? Cantares de Salomão, Eclesiastes, alguma parte, vários cânticos espalhados no Velho Testamento, amém? Por exemplo, Abacuque capítulo 3, é poesia, não é na poesia, como eu disse, nosso português que nós conhecemos lá, que tem ritmo e tem rima, não é? E nós temos também
várias profecias espalhadas, irmão Elias, no Antigo Testamento em ritmo de poesia. Amém? Amém. Profecias em poesia. Aí nossa lição ela vai trazer também que o livro de Salmos ele está dividido em 5 partes. Amém? Ele foi dividido em 5 partes. Primeira parte do 1 ao 41, Salmo 1 ao 41, depois do 42 ao 72, depois do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Por que eles preferem ter essa terminação, dizendo que a divisão de Salmos tem 5 divisões? Os Salmos têm 5 divisões. Porque, por exemplo, você pega a primeira parte, que é do 1 ao 41. O versículo 41, ele vai terminar dizendo amém. E do 42 ao 72, o 72 ele vai ter o último versículo que está dizendo amém e amém. Então parece que sempre terminavam. Sempre eles começavam adorando, sempre começa adorando e terminavam no amém. Você pega o 73 ao 89, você pega o capítulo 89, o último versículo, vai estar lá, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Você pega o Salmo, outra parte, a quarta parte, do 90 ao 106, você pega o Salmo 106, 48, vai estar lá, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia. Última parte que é do 107 ao 150, você pega o Salmo 150, vai estar lá, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Amém? Então, eles fazem essa divisão devido a essas terminativas aí, porque eles acreditam que terminou ali e começou uma outra parte. E, caminhando para o nosso tópico 3, para o final, como eu disse para os irmãos, era uma aula muito técnica, amém? Não tinha muita praticidade. Praticidade que eu digo na vida prática, mais questão de conhecimento, não muita prática. A partir das próximas lições, aí sim, nós vamos adentrar efetivamente aos salmos, e aos versos do Salmo 150 e outros salmos aí, não somente esse. Tópico 3, ele vai nos explicar, irmãos, de algumas expressões bíblicas que está encontrado no livro de Salmos. Que expressões são essas? Por exemplo, Selá. Selá. Outra expressão, Gedutum, E outra expressão, degraus. O que significa essa palavra Selá? Vai aparecer muitas vezes lá, quando você está lendo o Salmo, vai aparecer essa palavra Selá. Muitos estudiosos não há um consenso o que significa exatamente essa palavra, amém? Mas a mais aceita é de que prevalece, é que ela seria o quê? Um interlúdio. O que é o interlúdio? É uma pausa. Uma pausa dentro da música. O que seria essa pausa? Por exemplo, hoje. Seria as pessoas pararem de cantar e ficar, se fosse hoje, As pessoas pararem de cantar e ficar só os instrumentos tocando. Seria esse Selá. Então era uma pausa para esse interlúdio, Essa pausa aí que, como eu disse, hoje poderia ser as pessoas que o vocal parava de cantar e ficaria somente os instrumentos tocando. Amém, irmãos? Mas, como eu disse, não há um consenso, é o mais aceito para nós, prevalece que seja, essa palavra Selá seja um interlúdio, A palavrinha aí seria o quê? Seria pausa,
uma pausa dentro da música, né? Às vezes essa pausa poderia ser para mudar o tom da música, né? Dava uma paradinha e mudava o ritmo, aumentava o ritmo ou diminuía o ritmo. Amém? Palavra Gedutum. O que significa essa palavra Gedutum? Né? Palavra meia estranha. Mas essa palavra, ela, na verdade, ela é um dos líderes, né? Esse nome é de uma pessoa que era um dos líderes dos filhos de Coré. Amém? Muito famoso na sua época por ter muita habilidade com a música. Amém? Então ele era um mestre da música da sua época. Então tá lá, né? Vê essa palavrinha Gedutum, os irmãos vão saber que ele foi um grande líder da família de Coré, um grande habilidoso da Bíblia. Amém? Aliás, da música da Bíblia, da música. E por último, a palavra degraus. Significa essa palavra degraus? Essa palavra degraus, na verdade, eram salmos que os peregrinos eles cantavam enquanto eles estavam caminhando até Jerusalém. Jerusalém, ela ficava entre as montanhas, e quando as pessoas iam adorar a Deus, normalmente era uma subida. E essa subida eles iam cantando esses salmos. Amém? Então por isso que é chamado Cântico dos Degraus, porque eles costumavam cantar esses cânticos quando eles estavam caminhando para ir adorar a Deus em Jerusalém. Amém? E como eu disse, Jerusalém, ele ficava uma cidade que era um pouco das montanhas, havia muitas montanhas, era um pouco alta, né? Pois bem, dito isso, irmãos, nós terminamos aqui a nossa primeira aula. Amém? Espero aí, os irmãos me perdoem meu nervosismo, né? A minha falta de habilidade para com as câmeras. Amém? Mas eu acredito que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Domingo que vem nós não sabemos como é que vai ser, possivelmente ainda estaremos online, né? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer nosso irmão Elias, que é o nosso coordenador, pastor Paulo Valim, que é o diretor da nossa escola dominical, amém? Nosso pastor aqui local. A nossa escola dominical ela vai todos os domingos às 9 horas, amém? Se há alguém que não faz parte da escola dominical, amém? Saiba que é muito importante você comparecer à escola dominical. Por quê? Porque aqui você aprende a palavra de Deus, amém? Então não fique em casa nos domingos, procure a sua igreja, procure a escola dominical, amém? Para que você possa aprender a palavra. Eu agradeço, muito obrigado, irmão Elias. O Elias vai fazer uma oração final e Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos, pela palavra, pelo ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, pode dar um amém? Escreva o seu amém aí. Irmãos, como eu falei domingo passado, eu, Gilberto, os professores, a irmã Diana e todos os professores, queremos mandar um abraço a todos vocês, tá bom? Sintam-se abraçados por todos nós. Se Deus quiser, logo, logo essa fase vai passar, a gente estaremos todos juntos aqui aprendendo a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, a gente está esperando os irmãos para pegarem as suas revistas, tá bom? Nos procure, tá o nosso irmão Gilberto. Os irmãos podem mandar um WhatsApp para a gente, o para a Diana também, as irmãs, procure a Diana, e a gente vai dar um jeito de vai estar enviando essa revista para vocês. O irmão Gilberto, ele está aqui todos os cultos online, então se você quiser passar aqui para pegar sua revista, vem e nos procure. Então, irmãos, só nos resta
agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, lembrando que hoje às 18h30 teremos o nosso grande culto de adoração ao Senhor. Vai ser também um culto online, né? Mas não deixe de estar assistindo, irmãos. Precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. Então hoje às 18h30 o nosso grande culto online. Amém? Então acho que é só isso, Gilberto. Você quer falar alguma coisa? Só isso. Queremos agradecer os técnicos aqui que estão nos ajudando, nosso irmão Júnior, nosso irmão Tiago, os meus filhos, né, que estão sempre aí nos apoiando, nos dando uma força aí para que esse trabalho seja realizado. Amém? Agradecemos ao professor Valmir. O professor Valmir é o professor da escola Abraão, classe dos irmãos aqui na nossa escola bíblica dominical. Domingo que vem estaremos dando sequência, que o tema da nossa lição vai ser Jesus Cristo e missões nos Salmos. Estaremos convidando um outro professor para estar ministrando essa palavra. A gente vai estar, cada domingo a gente vai estar pegando um professor e assim a gente vai para que todos tenham a oportunidade de estar ensinando e ministrando a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, lembrando que hoje nós estamos naquele grande dia, né, irmãos? De oração e jejum. Todas as igrejas do nosso país, do nosso Brasil, estão unidos numa só força, numa só oração, num só jejum, para que Deus venha abençoar o nosso país, repreender esse mal, esse vírus que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo todo. E eu creio que a igreja se unindo, pedindo a Deus, Deus vai se manifestar ao nosso favor. Amém? Oremos então? Isso, vamos estar orando pela nossa irmã Beth, a nossa professora Beth, né, que estava internada, estava com problema de pneumonia nos 2 pulmões, mas o médico pediu para ela vir fazer esse tratamento em casa. Vamos estar orando por ela, para Deus estar repreendendo esse mal, dando saúde para sua serva. Amém? Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa rica escola bíblica dominical, Senhor, o qual o Senhor esteve nos ensinando a Tua palavra, mais uma porção da Sua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos estar sempre nesse intuito de estar aprendendo mais e mais de Ti, ó Deus. Senhor, venha abençoar a nossa escola, dai crescimento. Queremos agradecer também a todos os irmãos que estiveram conosco, os alunos, os nossos visitantes que estiveram participando da nossa escola bíblica dominical. Senhor, abençoa a nossa irmã Beth. Senhor, dá saúde para a tua filha. Senhor, visita ela na sua casa. Senhor, coloca as tuas mãos onde a nossa não pode ir, ó Deus. Senhor, Deus e Pai, queremos te apresentar também a nossa nação, ó Deus, que está passando por esse problema do coronavírus, né, o Covid-19, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, repreende esse mal em nome de Jesus, pois nós sabemos que para ti nada é impossível. Também abençoamos, também queremos pedir pela nossa nação, pelos governantes, nosso presidente, todos aqueles que estão em eminência, Senhor, na frente, os nossos governantes. Senhor, esteja abençoando, orientando, para que possamos ser todos abençoados e livres desse mal que tem nos assolado. Esse é o nosso pedido, te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, irmãos. Está encerrada a nossa escola dominical. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e uma ótima semana debaixo da proteção de Deus. Deus abençoe e até domingo que vem eu espero vocês.